Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aos 5 perguntas para o CFO Rio de Janeiro, a websérie da Assets focada e dedicada à carreira do profissional e da profissional de finanças. Hoje vamos receber Kátia Pereira, a CFO e diretora de Relações com Investidores da Taesa. Hoje, Kátia vai compartilhar com a gente um pouco mais sobre seus desafios e aprendizados ao longo da carreira. Venham conosco. Sou economista formada pela Universidade Federal Fluminense, sou carioca. Comecei minha carreira na TV Globo, tive uma passagem pela Embratel, logo pós-privatização, onde eu tive a oportunidade de testar e entender o que era uma cultura de uma empresa que tinha acabado de sair de um processo de privatização com desafios enormes de crescimento e de expansão. Depois da Embratel, passei quase 17 anos numa multinacional, inicialmente era uma multinacional inglesa. Fui para cuidar da tesouraria da região, na América do Sul. Depois disso, eu recebi um convite, de um desafio gigante, que era participar do processo de privatização da Sabesp. Então, me juntei ao time que foi nomeado com a chegada do Tarcísio, início de 23, onde a gente começa a jornada de transformação da companhia. E em dezembro, eu recebi o convite de me juntar ao time da Taesa. Então, hoje eu estou à frente da área financeira, como diretora financeira e como RI da Taesa. Eu acho que uma das coisas que é importante a gente trazer e o CFO trazer é primeiro ver quais são as alavancas de valor que a gente consegue trazer. E no caso lá na Sabesp, eu estava chegando na empresa, uma empresa que eu não tinha o conhecimento detalhado do que efetivamente a gente ia encontrar pela frente. E ainda tinha um cenário de uma empresa estatal, uma empresa pública, não era simplesmente um follow-on, era uma empresa que ela tinha um histórico, era uma empresa extremamente pioneira quando a gente olha para soluções de engenharia, mas era uma empresa que com 50 anos de idade e que tinha muita oportunidade da gente conectar as áreas. Então, uma das coisas que eu vi como oportunidade é como é que a gente traz realmente um time que estava ali, que entrou pelo concurso, entrou para ter estabilidade. Chega uma nova gestão e que você tem que trazer esse time para trabalhar junto, olhar para processo. Então, a gente fez transformações em processo, fez transformações em tecnologia, para que a gente pudesse, de fato, mudar um pouco a forma como as equipes enxergavam, de fato, o que estavam entregando de valor. Por ser simplesmente reconhecida como uma das maiores empresas de saneamento da América Latina, ela entregava muito valor para a sociedade. Mas quando a gente olha para... E a gente falava de eficiência versus eficácia. Então, ela era eficaz na entrega do serviço, mas ela faltava eficiência porque ela podia fazer realmente com um custo menor ou com uma oportunidade de racionalização. Primeiro que ele é um setor regulado, E como setor regulado, você tem garantia de receita. Então, você investe e você sabe exatamente o que você tem de receita autorizado, receita permitida, logo na largada. Só que, por outro lado, você tem outros riscos, Quando você vai para e isso acaba tocando tudo que é infraestrutura. Você tem um risco da própria regulação, Você tem um regulador que, obviamente, quando você olha para o setor elétrico, ele é muito mais maduro, comparado do que eu vivi antes, então ele é muito mais maduro, mas que ainda assim você pode ter alguma mudança em regulação que possa impactar. Você também tem a questão de governo, quando olha para tarifa como algo que pode ser feito, também algum tipo de política. Então, você tem um risco para o lado da regulação. Você tem um risco de construção. Quando você vai para um projeto ou um greenfield, você bida num leilão, você tem uma obra para entregar. Então, você tem um risco de construção. Você desenha um projeto para você entregar num determinado prazo. Se acontece alguma coisa diferente, você pode impactar também o retorno do teu projeto. Então, você tem um risco de construção, que está associado, muitas vezes pode estar associado a fatores que não são do controle da companhia, por exemplo, toda a questão ambiental. Um outro risco é o risco da operação e manutenção do ativo. A gente precisa, e a gente é remunerado pela disponibilidade. Então, eu não sou remunerado para aquilo que passa na minha linha, mas pela linha estar funcional ali atendendo os nossos clientes. Olha, eu já participei de vários projetos ao longo da minha carreira, Eu acho que muitas vezes, inclusive saindo da minha zona de conforto e realmente me colocando à disposição de aprendizado. Nada melhor do que quem está no final da linha, que o financeiro está sempre no final da linha, precisa entender o que acontece no início, Então, o que acontece numa área de engenharia, quais são as dificuldades de uma operação,
qual a dificuldade, como é que você monta uma estratégia de compras, como é que você monta uma estratégia de compras alinhada com o financeiro, como é que você trata do lado do cliente também, né? Toda essa parte de modelagem, você trabalhando no multinacional, principalmente no ramo de embalagem, você está sempre amassado na cadeia, né? Então você precisa entender aonde você consegue trazer o diferencial. E trabalhar em multinacional, que eu falo, nem sempre é tão sexy para um tesoureiro, né? Dado que você tem uma tesouraria global e que grande parte das decisões acabam sendo tomadas fora, né? E você tem que alinhar, você tem que fazer as provocações, mas o grande desafio sempre era como é que eu consigo gerar valor, com conhecimento de finanças, gerar valor para o negócio. Os nossos desafios passam todos por meio ambiente, né? Onde a gente olha a parte de comunidades. Então, a Taesa faz parte do Pacto Global da ONU, de diversidade, né? Não só de gênero, mas também de raça. O cuidado genuíno com as pessoas é um dos nossos valores da companhia, né? Então, o olhar para as comunidades, como é que a gente de fato se conecta com as comunidades, a gente sabe o quanto que a gente pode influenciar, né, no momento de uma construção, né, como é que a gente traz a comunidade para trabalhar junto, né, para capacitar. A gente tem vários programas de capacitação olhando para as comunidades também nesse sentido. Quando a gente olha para a governança, né, a gente é uma empresa listada, né, uma empresa de capital aberto, e a gente precisa garantir e primar pela governança, né? A gente é nível 2 hoje da B3, e o que a gente faz sempre é trazer muita transparência para aquilo que a gente faz, né? Obviamente respeitando de uma forma muito genuína os nossos investidores. A gente é uma empresa que tem 750 mil CPFs na nossa base. Basicamente 19% dos CPFs que investem em ações na Bolsa são clientes, são investidores da Taesa. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. E quando a gente olha para a sustentabilidade, quando a gente olha para a transmissão, dentro da transição energética, a gente é o caminho, né? A gente é o caminho para conectar as renováveis, né, a energia renovável, eólica, solar, com o sistema integrado, né? Então, quando a gente olha o nosso papel dentro dessa agenda, ele é muito intenso. Como CFO e como mulher, né, eu tento, de fato, buscar incentivar e servir de exemplo, né? Eu acho que é importante quando a gente consegue se espelhar em alguém para que a gente possa construir o caminho, né? Eu comecei essa jornada lá atrás e, obviamente, a realidade era bem outra, né? Então, a gente tinha que basicamente tentar construir o nosso caminho, e às vezes era um caminho solitário, ou era um caminho que a gente às vezes tinha que se transvestir, né? Não deixar de ser, não vou deixar de ser, mas tentar se parecer mais, né, com o universo masculino para que a gente fosse aceita. Então, hoje eu falo que se eu posso trazer uma bandeira, que hoje a gente pode ser o que a gente quiser ser, né? E, obviamente, para as mulheres que vêm nessa jornada, né, que eu consiga inspirar. Inspirar não só pela cadeira que eu estou, mas acho que, de novo, né, a cadeira é uma fotografia, né? Eu estou hoje CFO da Taesa, mas acho que o que é interessante é olhar para a jornada, né, para o filme, né? Porque é aí que tem o aprendizado, né? E consegue conectar com a história de todo mundo, né? Porque você parece que é uma pessoa, parece distante quando você fala, tem uma CFO, eu quero me espelhar para ser exemplo, né? Eu sou filha de portugueses, né? Meus pais semi-analfabetos vieram para o Brasil, e o que me deram de caminho foi o conhecimento. Você, com conhecimento, você consegue transformar a sua vida. Tem uma frase que me inspira, e foi até um CIO, que ele foi o que me deu o desafio de montar o Global Business Service da Ball. E ele sempre falava, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, o que eu falo, gente, para sonhar, vamos sonhar grande. Porque para construir o caminho, é o mesmo trabalho. Então, para mim, essa me inspira.